Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontinhos para mais uma aulinha de matemática aqui com a professora Neomar? Vamos lá? Mas antes, vamos dar oi para a nossa intérprete. Oi, Cláudia, tudo bem? Então, beleza. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, olha só, nesta aula, nós vamos estudar a organização e o conceito de tabelas. Você lembra como que nós trabalhamos tabelas? Como que nós montamos uma tabela? Então, vamos lá, olha só. Então, tabelas. Uma das vantagens de visualizar dados em tabelas é a organização, ou seja, os dados ficam mais claros, eu consigo visualizar de uma forma melhor, eu consigo interpretar de uma forma melhor, não é verdade? Então, olha lá. Os dados se relacionam horizontalmente e verticalmente. Para isso, alinhamos os dados, tá bom? Olha só um exemplo aqui com a professora. Então, eu tenho aqui, uma tabela, tá? E veja que as áreas, olha, elas estão em quilômetros quadrados, tá? Estão alinhados verticalmente, tá? Verticalmente. Assim, como os nomes das cidades. Então, aqui nós temos a cidade e temos as áreas. Por exemplo, Curitiba. Qual que é a área, que está ocupada? 432 quilômetros quadrados, que é a área que a cidade ocupa. Araucária, 469 quilômetros quadrados. Fazenda Rio Grande, 116 quilômetros quadrados. São José dos Pinhais, 945 quilômetros quadrados. E Pinhais aqui com 61 quilômetros quadrados. Então, aqui nós estamos trazendo um dado de tamanho da cidade. Veja só, está em quilômetros quadrados. Está organizado em uma tabela. Então, olha só esse exemplo. Mesmo adicionando novos dados, a tabela ainda mantém a sua consistência. Tá? Dados de área alinhados e dados de população, também alinhados verticalmente, não é verdade? Então, aqui, olha só, agora nós acrescentamos um dado. Então, nós tínhamos lá a cidade, a área, o espaço dessa cidade, e também agora nós temos a população que está lá localizada nesse espaço da cidade. Aqui nós temos em Curitiba, olha só, 1.765.000, tá bom? Aqui, ó, e lembrando que essas informações aí, elas foram retiradas, de uma fonte do IBGE, mas, foi acessada tudo, também talvez não esteja 100% atualizada, tá bom? Mas é um dado para a gente trabalhar na tabela. Então, aqui em Araucária, olha só, 143.843 habitantes, e na Fazenda Rio Grande, 100.209 habitantes, São José dos Pinhais, 200.521 habitantes, e Pinhais, 117.000, e 8 habitantes, viu só? Então, nós acrescentamos mais, esse dado da população, e perceba que ela está verticalmente aqui ao lado da área, e ao lado da cidade também, tá bom? Então, vamos para um exercício? Presta bastante atenção que a professora vai ler ele para vocês. Todas as escolas no Paraná foram avaliadas em português e matemática. A partir dos dados da tabela, determine. Olha só, qual ano foi melhor avaliado em matemática? Qual ano foi o pior avaliado em português? Somando as notas de português e matemática, em qual ano teve o maior desempenho? Então, perceba que nós temos uma tabela aqui, temos por ano, olha só, o 5º ano, o 6º ano e o 9º ano, tá bom? A média em matemática, tá? Olha, percebam lá a média em matemática, 6,9, 4,9, 4, e as médias também ali em português, de cada ano ali. Então, nós temos lá 6,5, 7,1 e 6,5. Então, agora eu pergunto para vocês aí em casa, qual será a maior média, a menor média? Então, analisem e interpretem essa tabela que eu já retomo aqui para a gente fazer a correção.
Muito bem, conseguiram? Como que vocês interpretaram? Então, vamos lá. Acompanhe aqui com a professora. Olha só. Então, a letra A, né? Qual ano foi melhor avaliado em matemática? Quinto ano, com 6,9 pontos. Será que foi isso mesmo? Vamos olhar aqui? Então, nós estamos lá. O ano, né, que foi melhor avaliado. Será que foi o quinto ano, o sexto ano ou o nono ano? Então, foi o quinto, porque ele está com 6,9, né? É uma média maior, não é verdade? Então, essa é a média, né, geral ali dos quintos anos. Agora, qual que é a outra pergunta mesmo? Qual ano foi a pior avaliação em português? Agora, veja bem, é a pior avaliação em português, não é a melhor. Então, o que aconteceu? O que vocês conseguem observar aqui nessa tabela? Perceba, né, que empatou o quinto ano com o nono. Então, assim, as duas, né, piores, nesse caso, é 6,5, né? 6,5, né? Nós falamos, tirei 6,5, né, professora? Não é isso? Então, ó, 6,5. E a maior, claro, aqui foi 7,1, né, mas a pergunta, cuidado, na hora de interpretar lá, tá bom? Ó, qual foi a pior, tá bom? E a letra C, somando as notas de português e matemática, em qual ano teve o maior desempenho? Qual será que foi? Se a gente somar essas médias, olha só. Então, você pega seu caderninho lá e eu tenho certeza que você tentou fazer essas somas, né? E qual que foi que deu? Então, aqui a professora também fez, né? Se eu somar, né? Olha só, 4 mais 6,5, né? Dá quanto? Dá 10,5, né? E se eu somar aqui, né? 4,9 mais 7,1, quanto que dá? E se eu somar 6,9 mais 6,5, dá 13,4. Então, fazendo essas três continhas, tá bom? Observe lá, ó, aqui. Né, o que eu quero saber? Somando as notas de português e matemática, qual teve o maior desempenho? Então, foi o quinto ano, porque se eu somar essas duas, vocês vão verificar quem teve o maior desempenho. Vocês vão comparar entre as três qual foi a maior média. Beleza? Então, vamos lá. E olha só aqui a conta que a professora colocou. Olha só, 4,9 mais 7,1, né? Então, dá 12, viu? Só. E mais 4, né? 4 mais 6,5, como a professora falou lá anteriormente, 10,5, olha só. Então, qual foi o maior desempenho ali? O melhor desempenho foi 13,4, né? Então, olha só, aqui nós temos, né, respondendo a letra C, que o ano que teve o maior desempenho, né, com a maior média, foi ali o quinto ano com 13,4, tá bom? Então, respondendo, né, aqui tem todas as respostas certinhas para você conferir, olha só. Então, a letra A, a letra B e a letra C que nós realizamos ali anteriormente, beleza? Então, vamos fazer mais um exercício? Olha só, analise a tabela e responda, tá bom? Então, nós temos uma tabela aqui, tá bom? Então, olha só quais são as perguntas. Qual estudante tirou a maior nota? Qual estudante, né, se dedicou o menor tempo de estudos? Somando todas as horas gastas estudando, né? Quantas horas eles estudaram ao todo? Então, o que dados nós temos nessa tabela? Nós temos lá o nome dos estudantes, o tempo gasto estudando e o resultado da prova, tá? Então, com esses dados, por exemplo, a Carolina, né? Carolina, ela gastou um tempo estudando de 15 horas e tirou na prova 10. Olha só. O Ian, ele estudou 10 horas e tirou 2 na prova, tá bom? E assim, né, por diante, para os outros estudantes também. Então, analise essas alternativas A, B e C, e agora a professora vai dar um tempinho aí para vocês pensarem, tentarem fazer, use o caderno para registrar as continhas, tá bom? Então, eu já retomo aqui para a gente fazer a correção.
aí, turminha, como é que foi? Deu tudo certo aí nos registros dos cálculos? Então, acompanha aqui comigo. Vamos lá. Olha só. Então, o que nós temos que analisar? Então, olha só, basta analisar na tabela, na seção de resultados, tá? E, ao encontrar o maior valor, podemos ver, né, que se relaciona com a estudante Carolina. Então, qual estudante que tirou maior nota? Olha só, vamos olhar o resultado. Aqui eu tenho 0, 5, 1, 9, 8, 5, né? 8, 4, 5, 2 e 10. Quem que tirou a maior nota? Vamos ver quem é? A Carolina. Tá bom? Essa é a relação que nós realizamos. E agora, qual estudante dedicou o menor tempo de estudos? O menor tempo. Então, vamos naquela, né? Olha só, observe a tabela. Então, vamos olhar a seção com o tempo gasto. Então, essa é a seção com o tempo gasto. Aqui eu vou utilizar, vou olhar quem gastou menos tempo, que é isso que eu quero saber. Então, olha lá, 15 horas, 10 horas, 5, 8, opa, achei aqui, 1 hora. Então, quem que gastou menos tempo? O Tiago. Muito bem, o Tiago que gastou menos tempo, tá bom? E a letra C, somando todas as horas. Ah, somando todas. Acho que essa você acertou aí em casa, né? Era só somar tudo, olha. Olha lá, somando todas as horas gastas, estudando, quantas horas eles estudaram ao todo? Então, vamos somar tudo. Vamos somar lá. 15, mais 10, mais 5, mais 5, mais 8, mais 11, mais 1, né? Mais 14, mais 2. Fazendo toda essa continha, né? Somando todas as horas de estudo, esses estudantes gastaram 72 horas, tá bom? Belezinha? Então, olha só, respondendo, a alternativa A, a Carolina tirou nota 10, olha só. O Tiago estudou apenas 1 hora, né? E somando todas as horas gastas, os estudantes ali, 72, olha só, 71 horas, e o Tiago só uma. Pensa, olha só o que o Tiago representa dessas 70 horas estudadas, só uma. Você aí em casa, quantas horas que você estuda? Tenho certeza que é mais que uma, né? Ah, então tá bom. Então, vamos para mais um exercício? O que vocês acham? Então, presta muita atenção. Sabemos que João, Jorge, Lucas, Márcio e Roberto correram, né, uma distância equivalente a 1 metro para cada letra do seu nome. Olha só. Monte uma tabela relacionando cada nome, tá, com a respectiva distância que correu. Ah, que desafio esse, hein, professora? Isso mesmo. Então, eu vou dar aquele tempinho para vocês tentarem montar e, caso você não consiga, você acompanha aqui comigo que eu vou fazer essa correção, tá bom?
pensou? Então, olha só. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer mesmo? Retomando aqui, tá? Então, nós temos lá que o João, o Jorge, o Lucas, o Márcio e o Roberto, né? Eles correram uma distância equivalente a 1 metro, tá? Para cada letra do nome. Olha só, pensa lá, cada letra do nome. Então, né? O que a gente tem que montar? Uma tabela relacionando cada nome com a respectiva distância que ele correu. Então, como será que eu faço isso? Né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar, não é? Quantas letras que tem cada nome. Então, o João tem lá, né? 1, 2, 3, 4. Né? Então, tem 4 letras. O Jorge tem 5 letras. O Lucas tem 5 também. O Márcio tem 6 letras. E o Roberto, 7, né? Se eu contar todas essas letrinhas. E você já sabe, né? Quem será que vai correr mais? Ah, acho que você já sabe, né? E organizar isso numa tabela? Você sabe? Então, olha só, veja aí se você conseguiu fazer, acompanha aqui comigo. Caso contrário, né? Registra aí no caderninho. Então, olha só. A tabela deve ser equivalente a essa daqui. Veja bem, olha só. Então, o João, né? Ele tem quantas letras mesmo? 4, né? E a cada letra dele, não é? Ele corre quanto? Quanto que ele corre por a distância que ele percorre? É quanto? 1 para cada letra. Então, o João, 1, 2, 3, 4. Né? Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, não é? Ou também 4 vezes 1, né? Que é 4 metros, não é verdade? E o Jorge? Olha só o Jorge. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo só? Então, 5. Então, a cada letrinha eu tenho, né? Eu tenho lá um tanto que ele vai andar. Quanto que é mesmo? 1 metro por letra, né? Então, 1, né? 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho lá 5 metros. Tá registrando a tabela aí? Olha, tô de olho, hein? Registra essa tabelinha. Então, aqui, o Lucas, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, também 5 metros. Se é 1 metro, né? Por letra. O Márcio. Ah, o Márcio vai ter que andar um pouquinho mais, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Roberto? Ah, o Roberto mais ainda. Então, né? Então, a ideia era vocês pegarem aqueles nomes que nós colocamos lá no exercício e relacionassem com uma tabela. Tá bom? Essa tabela ela foi organizada como mesmo? Vocês lembram lá do início que a professora explicou? Verticalmente, né? Então, nesse caso, nós organizamos ela verticalmente, contendo o quê? O nome, né? O nome de cada um que iria fazer aquele percurso, né? Em metros. E também, né? Nós colocamos ali a quantidade total que eles iriam percorrer, não é verdade? Então, veja só, muito bem, gente, isso aí. Então, né? Nesta aula, o que nós vimos? Estruturas de tabelas, né? Estudamos seus elementos e aprendemos a construir, né? O quê? Uma tabela, não é verdade? E você conseguiu aí em casa? Então, gente, nós ficamos por aqui nessa aula e a professora está mandando aquele abraço ó, bem forte para vocês, tá bom? E até a nossa próxima aula.